Ok. Então, muito obrigado a todas e a todas que nos estão a ouvir. Isto para mim é uma estreia e é uma estreia como organizadora deste live e a minha irmã também. E como é que surgiu, como é que nos surgiu esta ideia? Esta ideia surgiu-me a mim e à minha irmã João. E por isso é que ela também é a primeira convidada deste Partilho-te. Mas como é que surgiu e porquê é que surgiu fundamentalmente esta ideia? Surgiu-nos por causa do seguinte, estes tempos que todos estamos a viver são tempos de grande mudança e são tempos que estão a criar alguma perturbação para umas pessoas, indefinição, o que é que vai ser o futuro, o que é que eu vou fazer daqui para a frente. Há pessoas em que isto está a afetar muito, obviamente, e outras se calhar menos, mas afetou todas. Eu sinto que isto afetou toda a gente. E eu e a minha irmã estávamos a pensar qual é que pode ser o nosso contributo, como é que nós podemos ajudar para aliviar um bocadinho estas pessoas e para ajudar estas pessoas. E surgiu-nos esta ideia de partilharmos histórias de vida. Porque todas as pessoas que nós vamos trazer aqui, e vamos trazer pessoas de várias áreas, não vão, obviamente que ela é terapeuta, eu também sou, mas vamos trazer pessoas de várias áreas, das artes, das áreas mais mentais, jurídicas, etc. Mas todas essas pessoas são pessoas que passaram por histórias difíceis. E, acima de tudo, o objetivo destas conversas ao vivo é mostrar que todos somos iguais, cada um na sua diferença, e que o que nos move a todos nestes momentos mais difíceis é sempre uma capacidade de não desistir, uma esperança e uma fé, mesmo que nós não saibamos definir isso, que às vezes não sabemos definir isso. Mas, e este é que é o objetivo deste projeto, é dizer às pessoas que há esperança, que há fé e que é possível superar as dificuldades e que é possível superar os desafios. E quando conseguimos fazê-lo, nós vamos caminhando cada vez mais, muitas vezes sem sabermos, mas vamos caminhando mais em direção àquilo que é a nossa verdade e àquilo que nos toca ao coração. Então, este projeto tem exatamente esse objetivo, de trazer aqui histórias de vida, histórias de pessoas, para todos percebermos que todos passamos dificuldades, todos somos iguais na nossa imperfeição, todos somos humanos, mas que quando superamos os desafios, nós vamos encontrando-nos cada vez mais. Então, este foi o nosso objetivo, creio que o vamos conseguir. Acima de tudo, quando sairmos daqui, o objetivo é vocês, com isto ou aquilo que vão ouvir, perceberem que, sim, não desistam, continuem, porque muitas vezes não sabemos muito bem para onde é que estamos a caminhar, mas há algo que nos leva sempre para a frente. E todas as pessoas que vamos trazer aqui são pessoas que têm algo para dar. Algo do seu coração para dar. E quando se dá algo do seu coração, só pode ser bom, só pode ser amor, não é? Velha, porque é que é a primeira convidada, porque é um projeto conjunto e porque ela tem uma história de vida e também ela passou muitos desafios, passou e passamos, não é? Porque os desafios não terminam, às vezes achamos, olha, já está, mas
às vezes aparece-nos outro e nada é por mal, nada é por mal. Então, João, então o que agora queríamos partilhar é quem é a Maria João, como é que tu como é que tu ultrapassaste os momentos mais difíceis da tua vida e como é que o conseguiste, a que é que te agarraste e, e o que é que tu tens para nos, o que é que tu queres partilhar connosco hoje aqui? Por isso é que o projeto também é partilha. O que é que tu tens para partilhar do teu coração? Ok, então vamos por partes. Eu realmente sou a mais velha de uma família que depois ficou grande. Sou a mais velha, mas não sou a mais velha da família. Eu sou a segunda neta dos nossos avós, da parte da minha mãe, e até da parte do nosso pai. Não é? Sou a primeira rapariga, digamos assim, a que abriu as portas ao feminino. E eu posso dizer que o meu primeiro grande desafio, e isto tem muito a ver com o exercício que nós vamos fazer e com aquilo que eu vos trago, foi o nascer. Porque esse é sempre o nosso primeiro desafio. É o momento em que nós escolhemos vivemos ou não vivemos. É a nossa grande vitória, a primeira grande vitória. E eu estive sozinha há alguns anos e descobri depois, quando comecei a fazer constelações, que fiquei muito feliz quando a minha irmã veio, a Paula, essa que está aí aqui ao meu lado. Porque aí eu senti que já não estava sozinha. Isto porquê? Porque, como todas as famílias, a nossa tem muitos desafios, mas nós tivemos uma infância super feliz. Nunca nos faltou nada. Viajámos porque o meu pai era militar e fomos para a África muito pequeninas. Eu tinha 3 anos, a Paula tinha 1 ano, a nossa terceira irmã tinha 1 mês, porque elas têm diferença de 11 meses. E é uma das coisas que, não sei se foi por aí, mas que eu adoro, é viajar. E o meu grande desafio, o primeiro, foi eu sentir que de alguma forma não pertencia. Eu não me sentia aceite, eu não me sentia integrada na família onde nasci. Apesar de, como vos disse, nós não nos podemos queixar minimamente, recebemos imenso amor do meu pai, da minha mãe, dos nossos avós. Mas havia algo dentro de mim que não se aceitava. E só muitos anos mais tarde é que eu descobri porquê. E, portanto, eu tive o meu primeiro grande desafio aos 19 anos, isto porque eu cresci com uma pequeníssima autoestima, apesar de quem olhava para mim dizia impossível ela ter baixa autoestima. Eu sou a mais alta da família, não havia nada que eu me pudesse queixar daquilo que eu tinha, não é? Mas isso não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos cá dentro. E, portanto, o meu primeiro desafio foi, assim, grande. Foi eu penso que foi a minha primeira depressão que eu tive com 19 anos. Que eu passei sozinha. Porque foi na altura que eu acabei o namoro com o que depois iria ser meu marido e pai da minha filha. Mas eu sentia-me a pessoa mais infeliz do mundo. Que nem sequer aquela pessoa que eu amava tanto me queria. Portanto, eu nem sequer ele olhava para mim e me aceitava como eu era. E era verdade. Mas eu consegui ultrapassar isso sozinha, fiz de conta, fui olhando para o lado, fui atirando para trás das costas, como muitos de nós fazemos, não é? E a vida continuou e eu fui sempre à procura de respostas e à procura de perceber o que é que eu estava aqui a fazer neste país, porque esta gente não tinha nada a ver comigo. Eu sentia-me feliz em Inglaterra, por exemplo, levassem-me para Londres e eu ficava nas minhas 7 quintas. E a primeira vez que visitei Londres foi com os meus tios com 9 anos. Não me sentia bem na minha família, não me sentia bem lá nenhum, pronto, em resumo. Mas eu sabia que havia de haver em algum sítio
o meu sítio, o meu lugar. E toda a minha vida passei à procura disso. Com 20 e poucos anos eu decidi sair de casa e ir trabalhar para o Porto, porque sentia que precisava de abrir as asas e de voar, e parecia que em casa não conseguia fazer isso. E fui para o Porto. Vim do Porto para casar, e pouco tempo depois nasceu a minha filha Rita. Mas eu sempre à procura. E como naquele tempo, eu tenho 62 anos, quase 63, portanto imaginam que quando eu tinha 20 anos não havia muita coisa. Há 40 anos. Há 40 anos não havia muita possibilidade de nós procurarmos fosse o que fosse. E, portanto, eu refugiava-me nos livros. Eu lia, passava horas deitada na cama a ler. E a minha família geralmente refilava porque chamavam para almoçar, eu não ouvia, estava embrenhada nos livros. Era o meu mundo. E pronto, e depois quando a minha filha nasceu, nós entramos naquela fase em que estamos mais preocupados com a carreira profissional. Eu já tinha 27 anos quando ela nasceu. Fazer a minha carreira, cuidar dela. Entretanto, casei com o pai dela, separei-me, voltei para a casa dos meus pais, onde os meus pais me deram imenso apoio. As minhas irmãs também começaram depois a casar. Mas antes disto tudo acontecer, aliás, foi mais ou menos simultaneamente, eu nesta minha procura de respostas resolvi ir fazer um curso de Reiki, foi onde eu comecei praticamente. Depois comecei a trabalhar com cristais, que os cristais sempre me disseram muito e sempre me chamaram. Então fazia uma mistura de cristaloterapia com o Reiki. E depois houve uma altura, quando a minha filha era muito pequenina, portanto tinha eu 30 e poucos anos, em que eu tive realmente uma depressão à maneira. Daquelas em que parece que me fecharam o cérebro. Mas isso, João, antes disso, tu continuavas com o teu caminho de trabalhar em multinacionais, super exigente, Sim, não é? Sim. Em letras, não é? Sim, a estudar, portanto, eu fiz a faculdade, apanhei o 25 de Abril, não é? Aliás, nós também estivemos internas num colégio, que foi das piores experiências que eu tive, digo-vos. Olha, eu adorei. Pois, quase toda a gente adorou. Eu detestei estar em Odivelas. Para mim foi... Não sei se foi aquilo que eu senti como uma enorme separação. Ok. Porque separaram-me completamente da minha família toda. Eu não conhecia ninguém em Odivelas, não é? Senti... E depois os meus pais, passado um ano, foram para a África. Portanto, eu fiquei... É importante dizer com 10 anos. Claro. Com 10 anos, portanto, tu foste para Odivelas com 10 anos, não é? Exatamente. E eu já não sei se foi com 10, se foi com 11, porque... Mas anda por aí, sim. Sim, é por aí. É só porque eu chumbei a quarta classe, porque o pai não me levou a exames, a freira falou com ele e disse que achava que eu não estava preparada. E isso foi uma das coisas que também me ficou aqui entalada, nem sequer me deixaram tentar. Porque podiam ter deixado de fazer o exame e eu chumbava, pronto. Chumbava, estava feito. Okay. Mas nem sequer me deixaram tentar. E mais uma vez a minha autoestima... nem sequer mereço que me deixem tentar fazer o exame. Mas, por outro lado, eu fiquei super feliz, porque como chumbei, era mais um ano que eu não ia para Odivelas. Mais um ano que eu conseguia estar em casa com a minha família, com as minhas irmãs. Mas chegou o fatídico dia em que eu tive que ir para o colégio e fui. E os 2 primeiros anos foram extremamente difíceis, porque eu estava lá sozinha. A Paula só apareceu depois, 2 anos depois. E esses 2 anos foram muito difíceis. As regras do colégio eram extremamente complicadas na altura. Nós só saíamos se tivéssemos notas e só saíamos ao sábado à tarde e voltávamos ao domingo. E se não tivéssemos notas, saíamos ao domingo a seguir ao almoço e voltávamos ao domingo depois, antes de jantar ou depois de jantar, já não lembro. E, portanto, aquilo marcava muito e doía muito. E pronto, isto só para vos dizer que tudo isto foi aumentando também esta minha incapacidade de me amar e de me aceitar e de me reconhecer, etc. E então, quando tinha 30 e poucos anos, tive essa minha grande depressão, que posso partilhar com vocês que foi o melhor que me aconteceu.
E como é que eu ultrapassei essa depressão? Com ajuda, obviamente. Porque provavelmente a primeira não tinha ficado bem curada, não é? Entretanto, depois eu também separei-me do pai da minha filha, já vos tinha dito, voltei para casa e, portanto, foi também um período muito complicado, voltar para casa dos pais com uma criança pequena. Tinha, nessa altura, já trabalhava numa multinacional, portanto, também tinha uma vida muito exigente. Depois, dentro da própria multinacional, fui mudando de departamentos várias vezes, até que cheguei a um que me obrigava a viajar muito, e por isso aí os meus pais foram um apoio maravilhoso. Mas nessa altura da depressão eu lembro-me que me sentia a pessoa mais infeliz do mundo. Eu só queria chorar e não percebia nada do que se passava à minha volta. O meu cérebro desligou. Eu costumo dizer que eu sentia-me... Então, quando me punha à frente de televisão, eu sentia-me... Hã? Não, eu sentia-me parada. Eu costumava dizer, e ainda digo, que a sensação que eu tinha era se pusessem uma couve à frente de uma televisão e diziam, agora olha, era eu à frente da televisão. Eu não percebia nada do que se passava. O meu cérebro fechou mesmo. Tanto que eu estive parada e completamente fora da empresa durante 7 meses. Foi o tempo que eu demorei a recuperar. Mas tinha uma filha pequena, não é? E isso acabou por me puxar. Mas, essencialmente, eu pedi ajuda. Aprendi a pedir ajuda nessa altura. Não escondi aquilo que se passava, como fiz da primeira vez. Aprendi a mostrar a minha vulnerabilidade. E eu sou virginiana de signo. Para mim é muito difícil fazer isso. Ou era muito difícil fazer isso. E tive a sorte, ou o universo trouxe-me um psiquiatra fantástico, que me ajudou imenso, e principalmente um astrólogo, que tu conheces, Mana, que me ajudou a perceber as dinâmicas dentro de mim. Porque eu já tinha feito um mapa astral quando tinha 18 anos, que o meu avô tinha-me levado a um astrólogo muito conhecido à altura, mas que não me tinha dito nada. Ele não tinha conseguido mostrar-me as dinâmicas dentro de mim, da água, do fogo, do guerreiro, de Marte, da Vênus, enfim. Ele conseguiu-me explicar isso e eu consegui começar a perceber, como virginiana que sou, isto tinha que estar tudo muito arrumadinho. As coisas... Alguém que diz alguma coisa que eu comece a entender, não é? Exatamente. E começo a perceber, principalmente, que não sou assim tão má. Que a minha... Exatamente, que a minha luta é interna. Porque eu, nesta tentativa de me sentir valorizada e de me sentir alguém, eu queria sempre ajudar os outros. Eu estava sempre à frente de todas as lutas. Tanto quando foi 25 de Abril, eu, passados 2 anos, eu fui para a faculdade e eu estava à frente de todas os comitês de luta para os cursos, para aquilo e para aquilo outro. E claro que nunca conseguia nada, porque quando nós estamos numa de luta a tentar encontrar um caminho à força, o caminho não se vai abrir de certeza, não é? E, portanto, quem levava sempre era eu. Quem sofria sempre era eu. E eu comecei a não perceber porque é que aquilo não acontecia sempre. As separações, tudo isso. E ele conseguiu, através da astrologia, mostrar-me essa dinâmica interna. E eu comecei a perceber que eu tinha era que me trabalhar a mim. E o psiquiatra também me ajudou a perceber isso. E esse mesmo astrólogo também me indicou o caminho para eu começar a gerir as energias em mim. Então comecei a fazer Qigong. E depois o Qigong levou-me eu sempre à procura de respostas, mas foi através do Qigong que eu comecei a conseguir, e depois do Reiki também, em conjunção, a conseguir equilibrar a minha energia. Portanto, isto não é um trabalho e não é um processo automático. Não é? Não dá um estalo, vai a um psiquiatra ou vai a um astrólogo e a vida arruma-se. Não. Não há mágica, não é? Não. Eu costumo dizer que o senhor que fazia milagres já não está cá há 2020 anos. A coisa é mais complicada. E, além disso, ele também nos veio mostrar como é que isso se faz internamente. Claro. Porque todos nós temos esse poder dentro de nós. E aquilo que, no fundo, eu descobri nessa altura foi como ir buscar esses poderes e conseguir equilibrar essas energias em mim. E fui trabalhando e fui fazendo várias coisas. No fundo, fui eu que abri e fui
Fui em casa, eu em casa não escondia nada daquilo que era também, destas coisas que eu fazia. Na minha busca de procurar respostas, eu passei por muitos sítios, estive muitos anos na Academia Internacional da Consciência, onde até estudei para ser professora e aprendi imenso com eles. Participei em quase todos os eventos e todos os cursos. Fui uma das fundadoras do campus que hoje existe em Évora, enfim. E nessa altura, quando as minhas irmãs começaram também, a minha irmã, que tem um problema de saúde grave desde jovem, começou também a fazer Qigong, que a ajudou muito, mais o Reiki. Depois a minha irmã mais nova, a Tuxa, foi fazer a leitura da aura para o Algarve. E quando voltou, começou a fazer-nos leituras a todas, não é? Depois nós começámos a fazer também os cursos com ela, quando ela começou a dar os cursos. Depois eu fui avançando no Reiki, comecei a fazer leituras de aura também muitos anos depois. E depois, entretanto, a minha irmã Paula também enverdou por outros caminhos e foi o método Lisei, eu que fiz várias vezes o método Lisei com ela. Enfim, todas nós depois começámos a intercambiar os nossos conhecimentos e quase todas começámos a ficar no mesmo caminho e a percorrer, a fazer percursos muito idênticos que nos foram alimentando e que nos foram fazendo crescer, não só sozinhas, mas em conjunto. Porque uma das coisas que eu descobri nas alturas mais difíceis da minha vida é que muitas vezes sozinhos nós não vamos a lado nenhum. E é preciso ter a humildade suficiente e necessária para nos rendermos a algo muito maior. E isso leva-nos àquilo que hoje em dia nos une mais, a mim e a Paula, que são as constelações. A Paula, eu descobri as constelações em 2009, quando conheci uma amiga que esteve comigo no Egito. Ela já era consteladora na altura. E eu comecei a participar muito e, portanto, estive muito em contacto com as constelações nessa altura. Mas não me aventurei a fazer o curso. Nem sequer sabia que existia gente a fazer cursos em Portugal. E depois a Paula foi fazer o curso. E quando a Paula terminou, eu resolvi que também achei... e quando comecei a perceber um bocadinho mais o que eram as constelações e começou-se a falar mais da própria Bert Hellinger, etc., eu achei que esse seria o meu caminho. E não pensem que por tudo isto que eu superei, que a minha vida foi mais fácil. Não. Eu tive muitos relacionamentos que não deram certo. Tive muitos desafios ao longo da minha vida. Troquei de trabalho muitas vezes. Não porque me desse mal, mas porque eu procurava sempre algo de melhor e algo diferente. Portanto, trabalhei em várias empresas multinacionais. E conheci pessoas fabulosas, outras nem tanto, mas faz parte do caminho e da aprendizagem. É a vida. Todos nos ensinam algo, não é? Exatamente, isso. E as maiores lições têm sido daquelas que não têm feito coisas boas. E há 19 anos, quase 19 anos, 18 anos e meio, vim para Coimbra, porque a vida também me atirou várias vezes para o desemprego e eu sempre fui à procura de me reinventar e sempre me reinventei. Sempre fazendo este caminho paralelo entre aquilo que é o caminho espiritual e aquilo que é a minha vida profissional, normal, não é? Depois de estar na Faculdade de Letras e dessas coisas todas. João, deixa-me só fazer uma pergunta, porque eu acho essa questão que tu tocaste muito importante. Tu achas que é muito importante que esses caminhos se caminhem em conjunto, ou seja, o caminho espiritual e o caminho mais profissional? Achas que é possível conciliar? É fácil, não é? O que é que tu sentiste? É assim, fácil não é, mas é possível. Principalmente porque eu tinha um caminho profissional que viajava imenso. Eu trabalhei muito em marketing e principalmente marketing de entretenimento, aquilo que se costuma chamar licensing, e as viagens não paravam. Desde que em qualquer multinacional era extremamente exigente, como qualquer multinacional geralmente é extremamente exigente, porque nós temos que nos doar completamente à parte profissional. Mas eu conseguia, de alguma forma, conciliar as duas coisas. Mas comecei a conciliar mais
e a entregar-me mais a essa dualidade, digamos assim, quando vim para Coimbra. E é engraçado porque, antes de tu fazeres a pergunta, eu ia dizer que estes meus dois caminhos, durante muitos anos, estiveram separados. Ou seja, as pessoas na minha parte profissional não sabiam quem eu era na parte espiritual. Okay? Mas a partir de certa altura, a partir de 2009, 2008, 2009, portanto, eu vim para Coimbra em 2002. E tu foste para Coimbra, é importante dizer, tu foste para Coimbra porque tu ficaste sem trabalho aqui em Lisboa. Exatamente, eu estava desempregada. Desempregada e tinhas, na altura, 3 filhos. Exatamente. 3 filhos. 2 gêmeos, os gêmeos que nasceram depois mais tarde. No segundo casamento. No segundo casamento. E depois e a Rita, que já era mais crescidinha, não é? Era razão para uma pessoa entrar em parafuso, não é? Sim. Desempregada. Quando eu me separei do pai dos gêmeos, eu tive outra pequena depressão. Mas já não fui ao fundo como fui da outra vez. Já tinha ferramentas internas para perceber que eu já estava a ver o filme outra vez, o mesmo filme, portanto saí de casa outra vez com as crianças, só que desta vez eram mais 2, uma outra vez para casa dos pais. E com esse trabalho super exigente. E nessa altura eu realmente fiquei sem emprego e decidi que Portugal era o espaço onde eu podia trabalhar. E deixei de procurar sítios em Lisboa para trabalhar. E então comecei a bater à porta das pessoas que tinham trabalhado comigo antes e consegui arranjar um emprego no Porto, mas eles disseram-me, como era um emprego de marketing virado para fora, que eu podia viver onde quisesse. Eu tinha amigos em Coimbra, que tinha conhecido quando tinha 19 anos ou 18 anos, em África, em Moçambique. Não, menos, 15. Eu tinha conhecido esses meus amigos no verão de 73, antes do 25 de Abril. E o universo é fantástico a fazer as coisas. Um dia eu estou em casa dos pais, o telefone toca e era esse meu amigo de Coimbra que tinha andado a arrumar gavetas e 30 e tal anos depois tinha descoberto as minhas cartas e tinha visto o meu telefone e tinha dito, vou tentar ligar, pode ser que ela ainda esteja por lá. E estava. E foi, pronto, graças a ele que eu vim para Coimbra. Assim que cheguei, no dia em que cheguei, conheci o meu atual marido e nunca mais saí de cá. Portanto, agradeço imenso à cidade de ter-me abraçado e ter-me aceito. E digamos que foi aqui que eu me reinventei mais uma vez, que acabei por me instalar. Os meus filhos ficaram em Lisboa com o pai, porque eu precisava primeiro de desenvolver o meu trabalho e encontrar o meu lugar. Os meus filhos gêmeos tinham 8 anos e a Rita tinha 15 ou 16. E, portanto, eu também não os quis desenraizar no meio de um ano letivo. Claro que podem calcular que foi imensamente criticada, mas quando os meus filhos terminaram o ano letivo, eles vieram para Coimbra ter comigo, e então aí eu já tinha possibilidades de os ter, já tínhamos escola, etc. A Rita não, a Ana Rita ficou em Lisboa, porque já era crescida e passado pouco tempo arranjou a sua própria casa. E foi aqui em Coimbra que o universo me foi levando por diversos caminhos até quase me obrigar ou me atirar para a necessidade de encontrar um espaço meu onde as pessoas que confiavam em mim, que seguiam as minhas meditações e que iam aos meus cursos, pudessem estar à vontade e ter um lugar de partilha e de verdade, no fundo. E, portanto, a partir daí, eu comecei, foi quando criei a página no Facebook, e eu disse, ok, chega deste paralelismo e deste esconder de quem é Maria João espiritual e quem é Maria João profissional, porque no fundo eu sou a mesma pessoa. E então eu comecei aí a assumir-me. E como eu dizia outro dia a um amigo meu, a viver-me. Ainda não na totalidade, porque a minha autoestima ainda... E eu só percebi onde é que parava a minha autoestima quando eu comecei a fazer o meu curso de constelações e numa constelação percebi que toda a minha vida eu tinha vivido na esperança de ser aceito pelo meu pai. Porquê? Porque o meu pai queria um rapaz quando eu nasci.
Por isso é que eu me chamo Maria João. Porque se eu fosse rapaz, eu se chamar-me João Maria. E isso marcou-me muito a mim, marcou a minha irmã Paula, porque o meu pai queria muito um rapaz. E é normal. É algo que está dentro dos homens, a continuação da linhagem. Ele de certeza que não fez por mal, porque ele deu-me tudo aquilo que tinha, e o meu pai era extremamente orgulhoso das filhas que tinha, e era muito companheirão, e brincava connosco, mas também era exigente connosco e obrigava-nos... Era militar. E obrigava-nos a assumir a responsabilidade pelas nossas decisões. E ele dizia-nos sempre... Foi muito bom. Máxima liberdade implica máxima responsabilidade. Portanto, queres liberdade, assume a tua liberdade. Muito bom. Exatamente. E nessa altura, então, nessa constelação, eu percebi que toda a minha vida eu tinha estado a viver para ser aceito pela única pessoa que eu achava que não me aceitava, que era o meu pai, porque simplesmente ele queria um rapaz e eu, chatice, tinha nascido uma menina. E então aí as coisas começaram realmente a mudar. Porque eu tomei consciência disso e permiti que o fluxo do amor acontecesse entre mim e o meu pai. Mas ainda não foi aí que eu o tomei por inteiro. Nem o meu pai, nem a minha mãe. Porque isso é das coisas mais difíceis que nós muitas vezes temos para fazer na vida. E este olhar sistémico que as constelações nos dá permite-nos tomar essa consciência de que nós temos um destino que quase não controlamos. Nós só podemos modificar algumas coisas do nosso destino pelas escolhas que fazemos em cada momento. Nós temos muito pouco livre-arbítrio. Eu, quando estudei um bocadinho de Jung, através das constelações, nós tivemos algumas aulas de Jung que eu adorei. Aliás, eu sou uma psicóloga frustrada. Já não sou frustrada, mas fui uma psicóloga frustrada durante muito tempo. Porque aquilo que eu queria mesmo era psicologia, só que no tempo em que eu acabei o 7º ano, nas confusões do pós-25 de Abril, ainda não havia a Faculdade de Psicologia e só havia o ISPA e só tinha psicologia aplicada à profissão, ao trabalho, e não era isso que eu queria. E, portanto, ainda pensei em estudar, mas aquilo, matemática, eu não sei porque eu detestava. A minha irmã não é a matemática. Mas, e então eu acabei por não fazer psicologia e acho que hoje em dia nós já estamos mais na psicologia da vida, porque a vida ensinou-me muito por todos estes desafios que me trouxe. E depois de entrar neste caminho de ter o meu espaço em Coimbra e perceber o que é que eu podia trazer às pessoas precisamente por causa de todos estes desafios que eu fui ultrapassando, e principalmente percebendo que, como virginiana que sou, primeiro largar o controle, que é uma coisa que os virgens têm, que é tramado. É a mania que vamos controlar tudo. Temos um complexo de Deus imenso. E eu percebi que isso só me trazia problemas e, portanto, mais valia começar a deixar fluir. Mas foi difícil, extremamente difícil. Ainda hoje é, porque às vezes isso também se manifesta. Eu era uma pessoa extremamente revoltada, no fundo, porque não tinha autoestima, sentia uma raiva interna que não percebia de onde é que vinha. E, portanto, tudo isso eu fui trabalhando, eu fui limando, consoante me fui conhecendo. E eu vou-me conhecendo como? Através do meu contacto com os outros, não é? Porque os outros têm reações e dizem coisas e fazem coisas, e eu aí aprendi a perguntar a mim o que é que eu tenho que trabalhar para que isto já não me afete. O que é que eu preciso mudar em mim para que isto não me afete? Porque eu não vou mudar as outras pessoas, que era uma coisa que eu achava que podia. Não posso, eu só me posso mudar a mim. Eu só posso mudar a forma como olho para os outros e os aceito, ou não. Mas faz parte deste processo e deste caminho aceitar as coisas tal como são. E isto é extremamente difícil, sem julgamento. E como eu vos estava a dizer, eu demorei algum tempo a aceitar e a tomar o meu pai por inteiro, que é uma expressão que nós usamos nas constelações, tomar o nosso pai e tomar a nossa mãe. E o que é isto? Tomar o pai e tomar a mãe é tomar a vida exatamente como ela se apresenta. Porque o nosso pai e a nossa mãe deram-nos tudo o que tinham. Deram-nos o nosso bem mais precioso. Mais ninguém nos podia ter dado isso. Que foi a vida. E depois deram tudo aquilo que podiam. Aquilo que conheciam. E deram-nos também, através deles,
tudo aquilo que veio para trás, que os nossos ancestrais trouxeram, tanto as bênçãos como as dores, tanto as alegrias como as tristezas. E nós precisamos honrar e receber isso exatamente como nos chegou, para que nós também nos possamos sentir inteiros e possamos pegar nisso e fazer algo de diferente, ou fazer algo de bom com a nossa vida, passar isso à frente. E todas nós passamos, todas nós temos filhos. Eu tenho esses 3 que ficaram, alguns outros que não ficaram, mas todos têm um lugar e todos neste momento têm o seu espaço. E eu fui aprendendo, porque os meus filhos, os nossos filhos, acho que são o nosso maior desafio. Todas nós tivemos grandes desafios com os nossos filhos e com as nossas filhas. E eles obrigaram-nos a crescer. Porque eles, como todas as crianças, também vêm carregar nas feridas. E vêm abri-las para que nós as possamos ver bem. E isso às vezes dói muito. Mas ao mesmo tempo nós também aprendemos a respeitá-los exatamente como eles são e a tomá-los como eles são. Não é só tomar os que vêm para trás, é tomar os que estão à frente também. E olhar com esta visão mais ampla para tudo aquilo que é. E não pensem que por estar aqui em Coimbra e por ter uma relação estável, de igual para igual, com muita cumplicidade. Muito respeito. Com respeito, porque nenhum de nós é fácil de aturar. Mas temos as nossas coisas, mas estamos muito bem. É algo que eu procurava há muito tempo e acho que isto aconteceu precisamente porque eu comecei a ver e a aprender a aceitar as coisas exatamente como elas vêm. E a conhecer-me também. E ele ajudou-me muito nisso também, meu marido. Foi-me mostrando com muita paciência aquilo que eu precisava mudar. Quando era necessário, nós conversávamos. Cada um dizia a sua posição e respeitávamos a posição do outro. E nos últimos anos, em que eu pensava, isto agora está quase tudo trabalhado, eu comecei também a fazer alguns cursos e a ajudar algumas pessoas aqui em cima. Mas o universo tem esta coisa de bonito, é quanto mais nós achamos que temos aquilo trabalhado, o universo depois vai nos trazer alguma coisa para nós próprios vermos dentro de nós se aquilo está realmente trabalhado ou não. E nos últimos anos têm sido duríssimos. Para quase todas as meninas da nossa família. Para umas de uma maneira, para outras de outra, até para a nossa mãe, que ainda é viva, felizmente, o nosso pai já não. Têm sido desafios atrás de desafios atrás de desafios, e graças a este olhar sistémico, eu tenho conseguido perceber que nós estamos todas, deve ter sido aquilo que nós decidimos fazer, cada uma à sua maneira e cada uma no seu lugar, a limpar coisas que estão para trás. E têm sido coisas muito duras. E como é que eu consigo ultrapassar isso? E todas nós conseguimos ultrapassar. Primeiro, porque estamos as 4 muito unidas, ajudamos umas às outras com as ferramentas que temos, e porque, quando é preciso, pedimos ajuda a outros terapeutas. Por sermos terapeutas, não somos deuses, nem somos santas, nem somos super mulheres. Temos, se calhar, mais feridas, algumas curadas, outras ainda abertas, e principalmente porque, como trabalhadoras espirituais que somos, nós, se calhar, dissemos sim a muita coisa que aconteceu para trás, na nossa família, que nem sequer questionávamos se estavam resolvidas ou não, e que agora têm saltado como pipocas, também porque o universo e as energias estão a pedir isso, que tudo se coloque no seu lugar. E, portanto, eu acho que é dessa forma que eu consigo ultrapassar os maiores desafios e as maiores dúvidas, porque eu sempre fui extremamente exigente comigo mesma e por isso profissionalmente sempre tive muito sucesso, porque
comigo nada falhava. Eu tive um sócio e chefe que dizia que a Maria João era um relógio suíço, portanto, imaginem. Garanto-vos que o relógio suíço já variou há uns anos. E o que isso te custou? Puxa! E o que isso te custou? Só que a virginiana começou a viver o seu leão e então a coisa agora está um bocadinho para o descambado. Pois. O relógio suíço avariou, está cheio de coisas lá no meio das engrenagens, mas eu sou muitíssimo mais feliz. Porque levo a vida com descontração. Felizmente a vida uma vez mais me colocou numa situação de desemprego aos 57 anos. E eu escolhi entrar na reforma. E foi o melhor que eu fiz. Sou dona do meu tempo, comecei-me a dedicar a 100% às minhas terapias, a desenvolver formações que ajudassem as pessoas com as ferramentas que eu tenho, que eu conheço. Depois, quando todas estas coisas começaram a ser mais difíceis, eu e a Paula, que somos as duas as consteladoras da família, resolvemos começar a reforçar a nossa formação e fizemos muitas formações em conjunto e continuamos a fazer. E, portanto, é muito bom estar neste caminho com alguém que fala a mesma linguagem e é muito importante nós permitirmos conhecermos-nos, sermos quem somos, para que a nossa tribo se aproxime de nós. Podem ser as nossas irmãs ou podem ser outras pessoas. Eu tenho amigas que são como irmãs. E eu, quando preciso de terapeutas, também peço às minhas irmãs, mas muitas vezes vou a terapeutas fora, porque às vezes, vocês já ouviram, santos de casa não fazem milagres. Mas é muito bom andar neste caminho com alguém que fala a mesma língua e, portanto, é importante que vocês encontrem não só terapeutas e que permitam que esses terapeutas cheguem a vocês, mas que se permitam também pedir ajuda e dizer: eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer isto. Esta humildade, esta verdade, esta impecabilidade conquista-se. E só acontece quando sai do corpo e sai das emoções, porque é muito mais difícil gerir emoções do que às vezes gerir coisas físicas. É mais difícil perceber o que é que as coisas físicas nos mostram, o que é que está por trás disso, e trabalhar o que está por trás, e não só o sintoma, mas a causa. E é isso que acho que todas nós procuramos fazer agora. Quando alguma coisa se manifesta, nós então vamos olhar o que é que está por trás disso, o que é preciso trabalhar, o que é preciso curar. E é por aí que nós avançamos. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais verdadeiro. Pois, João, e eu sei que tu tens, portanto, se eu te perguntasse o teu caminho de autoconhecimento, quantos anos tem? O que é que tem? O que é que tu conseguirias dizer? Quantos são? Eu acho que mais de 40. Porque eu tenho 62 e eu desde sempre procurei, eu desde sempre li livros sobre estas coisas. A minha pergunta é para mostrar às pessoas que isto não acontece de um dia para o outro, não é? E mesmo assim, apesar de um grande caminho, ainda há desafios, só que o que eu sinto, não sei se sentes o mesmo, é que a capacidade que temos para superar os desafios é muito maior e a facilidade com que os superamos, parece que as coisas são mais fáceis, eles surgem em vez de nós ficarmos pancados com medo e de nos dificultar o caminhar, não, olhamos para aquilo de outra maneira e conseguimos ultrapassar o desafio de uma maneira mais forte, não é? Exatamente, é muito, no fundo, aquilo que o que me acontece desde sempre é, eu olhava para as coisas, e é normal, nós olhamos para as coisas como uma criança, não é? E a criança buscava razões e buscava compreensão de uma série de coisas. E ao longo dos anos eu fui crescendo e fui tornando-me adulta. E o adulto fica independente e começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. E foi isso que aconteceu. Os desafios não diminuíram, as coisas acontecem na mesma, só que, como eu costumo dizer aos meus alunos, eu não me deixo embrenhar por aquilo, porque quando isso acontece eu pergunto-me quem é que eu sou, quem é que eu quero ser diante disto? E o que
quem é mais importante para mim? Porque muitas vezes eu não posso mudar as situações, porque as situações, muitas delas vêm de fora e não estão no meu controle. E das coisas mais difíceis para mim de lidar é com a impotência. Porque uma virginiana que tem mania de controlar tudo, a impotência para mim é uma coisa terrível. E essa impotência começou-se a manifestar no meu corpo, nos meus órgãos. E eu comecei a perceber, quando me acontece alguma coisa, o que é que esse órgão quer dizer. Eu tenho uma amiga que é médica de medicina tradicional chinesa e eu estou sempre, olha lá, o que é que isto quer dizer? E, portanto, é olhar para as coisas de uma forma diferente. E não me deixar mergulhar naquilo que me aconteceu, que foi as depressões, não é? E procurar sempre o que é que isto me está a mostrar. E muitas vezes eu preciso, e felizmente eu tenho um espaço, e ainda outro dia eu dizia isso a um amigo meu, há 2 ou 3 anos eu tive uma situação extremamente complicada, em que eu precisava de olhar para a pessoa que estava a provocar essa situação com amor, com este olhar sistémico. Só que a raiva era tanta, o desespero era tanto, a impotência era tanta que eu não estava a conseguir. E então fui para o meu espaço e disse, não, esta pessoa não é quem eu quero ser, não é quem eu sou, eu não posso ser esta pessoa que está a sentir isto. Depois de todo o trabalho feito, eu não vou deitar tudo a perder. Fui para o espaço, estive lá para umas 3 ou 4 horas. Eu fiz tudo aquilo que o meu corpo me pedia. Eu chorei, eu gritei, eu esperneei, eu atirei-me para o chão. Eu deixei que as minhas emoções saíssem. De todas as formas que elas quiseram. E depois, então, pus-me em meditação e consegui olhar para aquela pessoa, para aquelas pessoas, e consegui dizer obrigada por tudo o que estás a provocar em mim. E depois, uns tempos depois, as coisas foram-se manifestando e, pronto, e nós estivemos juntas num curso que foi extremamente importante, em que muita coisa surgiu, em que eu tomei consciência de muita coisa. Tudo aquilo que eu tinha dito sim, das nossas avós, muitas coisas que surgiram e que eu sei que consegui libertar naquele momento. E é isso que eu faço agora. E tudo aquilo que tem acontecido mais difícil nos últimos tempos, a minha forma de olhar é uma forma mais ampla, em que eu vejo que não posso mudar o que aconteceu, posso agradecer tudo aquilo que já foi vivido e olhar para essa situação com outros olhos. Sem o drama. É pôr o drama de lado e olhar para o coração. E então aí as coisas manifestam-se. Sabes que eu sei que tu tens aí uma prenda para nós, não é? Um pequenino exercício de sistema de constelações e nós agradecemos imenso, obviamente, que é tudo o que vem do coração é sempre um ato de amor. Mas deixa-me só dizer uma coisa naquilo que tu disseste que eu acho que é muito importante, que é exatamente por sermos humanos sentimos essas emoções todas. E quando começamos num caminho mais espiritual, às vezes há um bocado aquela tendência de dizer não, eu não sinto raiva, não, eu não sinto. E eu recordo-me sempre de um livro que eu li do Dalai Lama, que é a biografia dele, e que um jornalista lhe perguntou, Sua Santidade sente raiva e sente tristeza? E ele disse, sinto. Ficou toda a gente espantada, não é? Dalai Lama sente raiva e sente tristeza. Ele diz, sinto. Mas há uma grande diferença. É que antigamente sentia isso durante muito tempo. Exatamente. Demora uns poucos minutos. E, portanto, isso é tudo natural. E é bom as pessoas terem consciência disto. Quanto mais escondermos as emoções, mais elas ganham dimensão. Então, é isso mesmo. Olha, essa mensagem foi muito, muito importante e muito obrigada. Então, sei que tens um pequenino exercício, não é? Então, eu vou-te deixar para nos conduzires e para nos presenteares com esse... Eu só quero dizer que o exercício tem precisamente a ver com aquilo que falámos logo no início, que é esta primeira dor que nós sentimos da separação da nossa mãe e a importância que tem de nós voltarmos para a nossa mãe apesar da nossa dor. Porque a nossa mãe é o caminho, a forma como nós tomamos a nossa mãe é a forma como nós tomamos a vida. E, portanto, eu quero-vos deixar aqui esse pequeno presente que
Não é da minha lavra, nem é da minha safra, é deste senhor que escreveu este livro, As Leis da Cura, do Bert Hellinger, que foi o criador das constelações e que já está editado em Portugal. Portanto, eu vou-vos fazer um exercício que ele chama, um exercício sistémico que ele chama Voltar a Casa. Eu vou-lhe dar o meu twist, que eu nunca consigo fazer as coisas à letra, mas pronto, é aquilo que eu tenho para vos dar. Tá? Muito obrigada. É o que precisamos neste momento, é de voltar a casa. Não é? Exatamente. É de voltar a casa. Este vírus obrigou-nos a voltar a casa. A nossa casa. É mais apropriado, claro. Obrigada. Ok. Então, vou pedir então que todos os que estão aqui connosco comecem por fechar os olhos e que façam 3 inspirações e expirações profundas, de preferência uma respiração abdominal, que comece a libertar as tensões e que vos faça entrar em contato com o vosso corpo. Deixando de lado e para trás tudo aquilo que se passa. E neste momento só estão vocês e a vossa respiração. E agora eu vou-vos pedir que comecem a inspirar e a expirar do vosso coração, como se o coração tivesse um pulmão. E o coração enche e vocês sentem essa expansão do tórax e tentem respirar mais serenamente. E quando expiram, o coração expele o ar. E vamos manter esta inspiração e esta expiração por alguns segundos. E agora eu vou-vos pedir que vão buscar uma imagem, ou uma pessoa, ou um lugar que vos traga uma das qualidades do coração. Amor, compaixão, serenidade, alegria, paz, ternura. Pode ser um animal, algum momento ou alguma pessoa na vossa vida que vos faça encher o coração. Continuem com a respiração para o coração e do coração. E quando esta imagem ou essa pessoa chegar, ou esse lugar, ou esse momento, ele traz essa emoção. Eu quero que vocês sintam essa emoção a espalhar-se através da respiração por todo o vosso corpo. E sintam essa paz, esse amor, essa serenidade. Sintam-na, não pensem nela, sintam-na. Deixem que ela se espalhe por todo o corpo. E assim entramos em coerência entre o coração, o cérebro e todo o nosso corpo. E então eu vou-vos pedir que regressem àquele lugar de segurança, de serenidade, que é o útero da vossa mãe, antes do nascimento. Quando boiávamos naquele lugar em que nada nos faltava. Tínhamos alimento, começávamos a sentir luz, estávamos seguros, protegidos, ouvíamos o som do coração da nossa mãe, ouvíamos a voz da nossa mãe, do nosso pai. Começámos a perceber-nos de tudo aquilo que está fora
sem perceber muito bem onde é que é esse fora. Mas estamos extremamente serenos. Sabemos que nada nos falta. E que aquele lugar nos traz tudo aquilo que nós precisamos. Até que começamos a sentir que esse lugar está cada vez mais pequeno. Que deixamos de ter muito espaço. E um dia sentimos-nos extremamente empurrados. E sentimos que algo está a ficar muito diferente. E depois de um breve momento, ou um longo momento, começamos a sentir uma luz diferente. Muito barulho cá fora. Sentimos a ansiedade da nossa mãe e do nosso pai. E sentimos-nos completamente desprotegidos. Temos espaço para esticar os braços e as pernas. O ar entra pela primeira vez nos nossos pulmões. Mas rapidamente nos sentimos manipulados e andamos às vezes de um lado para o outro, com vozes desconhecidas. E de repente tudo volta ao normal quando nos sentimos de novo abraçados pela nossa mãe e ouvimos o seu coração. E então aí sabemos que estamos seguros de novo. Voltamos ao nosso lugar. E rapidamente percebemos que aí também temos alimento. Voltamos a ouvir a voz da nossa mãe e do nosso pai. E aquela primeira sensação de pânico desaparece. E pouco a pouco começamos a crescer e a sentir que algo se modifica. E que a forma como a nossa mãe olha para nós já não é a mesma. Que nós temos que procurar algo fora deste lugar. E sabemos que quando a nossa mãe não pode estar ali, temos o nosso pai. E se o nosso pai não está presente, temos sempre que nós conhecemos, pessoas que nós conhecemos perto de nós, os nossos avós, os nossos tios, alguém que cuida sempre de nós. Mas aquela primeira sensação de abandono, de tristeza, de pânico, permanece dentro de nós. Mas estamos a crescer. E agora vemos à nossa frente a nossa mãe, que nos sorri. E o nosso pai do seu lado direito. Atrás dela estão os nossos avós. E atrás do nosso pai estão os pais dele, os nossos outros avós. E nós sabemos que temos que ultrapassar esta primeira dor da separação. Mas também temos a certeza que é neste ato de nascer que nós encontramos a nossa primeira vitória. E com essa força, nós damos um passinho em direção à nossa mãe. Sabemos que temos que passar por cima dessa dor. E dizemos sim a essa dor. E dizemos sim a esse momento do nascimento, essa vitória, essa primeira imensa conquista em que eu escolhi a vida. E independentemente daquilo que o meu pai e a minha mãe foram, ou deram, ou não deram, eu olho para eles e digo: obrigada pela vida. Tu és a mãe certa para mim. E tu és o pai certo para mim.
e dizem à vossa mãe: obrigada por ter escolhido o pai. E dizes ao pai: obrigada por ter escolhido a minha mãe. Devagarinho, lentamente, continuam a andar em direção à mãe, de braços abertos. E vão dizendo: minha querida mãe, muito obrigada por tudo. Eu tomo de ti tudo o que tu tens para me dar e aceito exatamente como recebi. E vão andando até encontrarem os braços da vossa mãe. E recebam esse abraço. E permitam que o Pai vos abrace às duas. Ou aos dois. E sintam de novo tudo aquilo que a vida vos trouxe. Guardem para vocês esta sensação de segurança. De que ali encontram tudo o que precisam. E que os pais deram tudo aquilo que podiam. E principalmente, a única coisa que só eles podiam ter dado: a vida. E por isso, e com esse bem tão precioso, vocês podem agora virar-se para a vossa vida, experimentando esta sensação de segurança, de plenitude. E carregados com todas as bênçãos e com todas as dores, com tudo aquilo que os vossos pais vos deram, vocês podem finalmente ocupar o vosso lugar e fazer o vosso caminho, honrando tudo aquilo que está para trás e fazendo algo de maravilhoso. E tudo aquilo que não receberam, vocês podem agora conquistar com o vosso esforço, para que nada do que foi vivido pelos vossos ancestrais tenha sido em vão. E para que possam passar isso adiante a todos aqueles que vão caminhar convosco, que vão cruzar o vosso caminho ou caminhar ao vosso lado. Sintam a vida a fluir em vós, através do vosso Pai e da vossa Mãe, que habitam e têm sempre um lugar no vosso coração. E vamos respirando serenamente e voltando com esta dádiva imensa. Muito bom. Agora tive de ficar aqui a ser embalada. Mas pronto, o nosso tempo já está, já passaram os 3 minutos. Muito obrigado por esta dádiva tão bonita, por este ato de amor. E olha, antes de terminarmos, queria fazer uma última pergunta. É o que vai caracterizar estes partilhos, que é: o que é que diz o teu coração hoje? O meu coração diz aquilo que Gandhi disse há muito tempo: se a mudança que queres ver no mundo. Acho que esta frase dele diz tudo aquilo que nós precisamos fazer e ser. Cada um tem que fazer o seu caminho, não é? Exatamente. Cada um tem que fazer o seu caminho.
E se esse caminho for um caminho de mudança, o mundo vai mudar. Exatamente. E é assim que muda, de coração a coração. Obrigado, Mana, por teres estreado esta ideia do partilho-te. Outras pessoas vão surgir de áreas muito diferentes, mas obrigado pela ideia que nos surgiu aqui. E é quando partilhamos, a vida só faz sentido quando partilhada, não é? Exatamente. E quando partilhamos algo de nós, é uma forma de amarmos os outros. Algo de bom de nós é uma forma de amarmos os outros. Obrigado e obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes. Beijinho. Obrigada a todos. Até à próxima. Até à próxima.